Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma diante dos problemas. Trata-se de compreender como sua mente influencia silenciosamente suas escolhas, seus relacionamentos e a forma como você interpreta os sinais das pessoas ao seu redor. Muitas vezes, buscamos respostas em palavras, promessas e demonstrações aparentes, mas ignoramos os pequenos comportamentos que revelam as verdadeiras intenções humanas. Hoje, você vai entender um dos aspectos mais intrigantes da psicologia dos relacionamentos: o sinal invisível que mostra quem realmente gosta de você. Porque muitas pessoas passam anos tentando descobrir se alguém realmente se importa, se uma amizade é verdadeira, se um relacionamento possui conexão genuína ou se estão apenas interpretando sinais que não existem. A mente humana possui padrões de comportamento que revelam interesse, cuidado, proximidade e vínculo emocional, mas esses sinais costumam acontecer de maneira discreta, quase imperceptível. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás das atitudes humanas, como identificar comportamentos que demonstram conexão verdadeira e porque algumas pessoas conseguem perceber sentimentos antes mesmo das palavras serem ditas. Você também compreenderá como sua própria mente interpreta gestos, expressões e atitudes, evitando confundir apego, necessidade emocional ou expectativa com uma conexão real. Porque a verdadeira questão não é apenas saber se alguém gosta de você. É entender como a mente humana demonstra aquilo que muitas vezes as palavras tentam esconder. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas. Aqui, vamos explorar a psicologia por trás dos sentimentos, dos relacionamentos, dos pensamentos internos e dos comportamentos que influenciam sua vida todos os dias. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como reconhecer sinais psicológicos, compreender melhor as pessoas ao seu redor e desenvolver uma visão mais profunda sobre as conexões humanas. Prepare-se para enxergar os relacionamentos de uma forma diferente, porque depois de entender esses padrões, muitos comportamentos que antes pareciam confusos começarão a fazer sentido. Você já teve a sensação de estar perto de alguém, conversar todos os dias, compartilhar momentos, mas ainda assim sentir uma dúvida silenciosa dentro da cabeça? Será que essa pessoa realmente gosta de mim ou eu estou imaginando uma conexão que não existe? Essa é uma pergunta que muitas pessoas carregam, mas quase nunca admitem. Porque existe algo desconfortável em perceber que, às vezes, estamos tentando encontrar sinais de carinho em lugares onde talvez exista apenas costume, conveniência ou uma expectativa criada pela nossa própria mente. O problema é que muitas pessoas aprenderam a procurar demonstrações de afeto apenas em grandes atitudes. Esperam mensagens longas, declarações emocionantes, presentes inesperados ou palavras perfeitas. Mas a verdade é que o comportamento humano raramente funciona dessa forma. Muitas vezes, o interesse verdadeiro aparece nos pequenos detalhes, na forma como alguém presta atenção quando você fala, na maneira como lembra de algo que você comentou dias atrás, no cuidado silencioso que acontece sem precisar ser anunciado. E talvez o motivo de tantas pessoas não perceberem esses sinais esteja relacionado a uma armadilha emocional muito comum. Nossa mente tende a procurar aquilo que confirma nossos medos. Quando alguém demora para responder uma mensagem, muitas pessoas imediatamente pensam: ela não se importa comigo. Quando alguém parece mais distante em um dia específico, surge a ideia: eu fiz alguma coisa errada. Sem perceber, começamos a interpretar comportamentos através das nossas inseguranças e não através da realidade. Isso acontece porque todos nós carregamos experiências anteriores que influenciam a forma como enxergamos as relações. Quem já foi ignorado, rejeitado ou decepcionado pode acabar criando uma espécie de alerta constante, tentando descobrir se será abandonado novamente. E esse mecanismo pode fazer uma pessoa deixar de enxergar justamente aquilo que está procurando, os sinais reais de conexão. Mas existe uma diferença importante entre alguém que apenas está presente e alguém que realmente demonstra consideração por você. E entender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos, porque nem sempre quem fala mais é quem sente mais. Às vezes, os sinais mais importantes aparecem justamente onde quase ninguém está prestando atenção. Existe um detalhe sobre o comportamento humano que muitas pessoas nunca percebem. A nossa mente não observa as relações de forma totalmente neutra. Antes mesmo de analisar uma atitude, uma mensagem ou uma reação de alguém, o cérebro tenta criar uma explicação rápida baseada em experiências passadas, emoções e expectativas.
Isso significa que, muitas vezes, não estamos enxergando apenas aquilo que a pessoa está fazendo, estamos enxergando aquilo que acreditamos que aquilo significa. Um exemplo simples acontece quando alguém importante para você muda um pouco o jeito de agir. Talvez essa pessoa esteja mais quieta, responda menos mensagens ou pareça menos disponível durante alguns dias. Automaticamente, muitas pessoas preenchem esse espaço vazio com pensamentos negativos. Ela perdeu o interesse, eu não sou importante, alguma coisa mudou entre nós. O problema é que a mente humana tem uma tendência a buscar respostas rápidas para evitar incertezas, mesmo quando essas respostas não são verdadeiras. Esse padrão aparece constantemente nos relacionamentos atuais. Em uma época em que as pessoas estão conectadas o tempo inteiro, uma simples visualização sem resposta pode gerar ansiedade, comparação e insegurança. Um comportamento pequeno, que poderia ter várias explicações, acaba recebendo uma interpretação emocional baseada no medo de rejeição. E, sem perceber, a pessoa começa a reagir mais ao próprio pensamento do que ao comportamento real do outro. O mais curioso é que esse mecanismo pode fazer alguém ignorar sinais importantes de carinho e valorizar apenas aquilo que causa preocupação. Uma pessoa pode receber atenção, apoio e cuidado durante meses, mas um único momento de distância pode pesar mais na memória. A mente humana possui uma tendência natural de dar mais destaque para situações que parecem ameaçar nossa segurança emocional. É por isso que algumas pessoas vivem tentando descobrir se alguém gosta delas, mas nunca conseguem sentir tranquilidade. Elas procuram provas externas para acalmar uma dúvida interna. E quando essa dúvida não é compreendida, qualquer pequeno detalhe pode se transformar em uma grande preocupação. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. As pessoas não demonstram afeto todas da mesma maneira. Algumas expressam através de palavras, outras através de atitudes, presença e pequenos cuidados que passam despercebidos. E quando você entende esse padrão, começa a perceber que talvez tenha procurado respostas no lugar errado por muito tempo. O mais perigoso de interpretar errado os sinais das pessoas é que isso não fica apenas dentro dos seus pensamentos. Aos poucos, essa forma de enxergar as relações começa a modificar o seu próprio comportamento, muitas vezes sem que você perceba. A pessoa que está constantemente tentando descobrir se é valorizada, se é importante ou se será deixada de lado, pode começar a agir de uma maneira diferente, criando exatamente o tipo de distância que mais teme. E isso acontece em pequenas atitudes do cotidiano. Talvez ela comece a mandar mais mensagens para buscar confirmação de carinho, tente agradar demais para garantir que continuará sendo aceita ou fique observando cada detalhe do comportamento do outro em busca de alguma mudança. Um simples atraso em uma resposta deixa de ser apenas um atraso e passa a ser interpretado como um sinal de desinteresse. Com o tempo, a relação deixa de ser vivida com tranquilidade e passa a ser vivida como uma tentativa constante de evitar uma possível rejeição. O problema é que esse comportamento pode afetar a forma como as outras pessoas percebem essa conexão. Quando alguém está sempre buscando garantias, pode acabar demonstrando medo em vez de proximidade. Quando alguém tenta controlar cada detalhe de uma relação para não perder aquela pessoa, acaba deixando pouco espaço para que o vínculo aconteça de maneira natural. E isso pode gerar cansaço emocional dos dois lados. Nas relações sociais, a confiança nasce justamente da sensação de liberdade e segurança. Pessoas que conseguem estar presentes sem precisar interpretar cada movimento do outro costumam construir conexões mais leves e profundas. Não porque elas nunca sentem insegurança, mas porque aprenderam a não deixar que todo pensamento se transforme automaticamente em uma verdade. Existe também um ciclo psicológico que prende muitas pessoas nessa situação. A insegurança gera uma atitude de busca por confirmação. A busca excessiva por confirmação gera comportamentos que podem afastar o outro. Esse afastamento, por menor que seja, acaba sendo usado pela própria mente como uma prova de que o medo inicial estava certo. E assim, sem perceber, alguém pode passar a vida tentando descobrir quem realmente gosta dela, enquanto esquece de observar algo ainda mais importante, como suas próprias inseguranças estão influenciando a maneira como ela recebe, interpreta e responde ao afeto que já existe ao seu redor. E é justamente nesse ponto que aparece uma diferença que muda completamente a forma de enxergar as conexões humanas. Muitas vezes, a dificuldade de reconhecer quando alguém realmente gosta de você não começa na relação atual. Ela começa muito antes, em experiências que ficaram registradas dentro da sua mente e que continuam influenciando a forma como você interpreta as pessoas hoje.
É como se existisse uma lente invisível entre você e o mundo, criada a partir de momentos em que você se sentiu aceito, rejeitado, valorizado ou ignorado. Uma pessoa que cresceu ou viveu situações onde precisava conquistar atenção pode aprender, sem perceber, que carinho sempre precisa ser provado. Ela pode começar a acreditar que, se alguém não demonstra afeto o tempo todo, existe algo errado. Já alguém que passou por uma rejeição inesperada pode desenvolver uma necessidade constante de procurar sinais de afastamento, tentando identificar o perigo antes que ele aconteça novamente. Esse processo acontece porque a mente humana cria caminhos baseados no que já foi vivido. Experiências emocionais marcantes ficam registradas e podem influenciar decisões futuras. Não significa que a pessoa esteja presa ao passado, mas que o cérebro tenta proteger aquilo que um dia causou dor. O problema é que uma estratégia criada para evitar sofrimento pode acabar impedindo que novas conexões sejam vividas com mais confiança. É por isso que duas pessoas podem receber exatamente o mesmo comportamento e interpretar de maneiras completamente diferentes. Uma pessoa pode enxergar uma mensagem curta como apenas uma mensagem curta. Outra pode sentir imediatamente que existe uma falta de interesse por trás daquelas poucas palavras. O fato externo é o mesmo, mas a história emocional de cada uma muda completamente o significado daquela situação. Esse padrão aparece em amizades, relacionamentos amorosos e até no ambiente profissional. Às vezes, alguém recebe reconhecimento, mas sente que não foi suficiente. Recebe cuidado, mas fica esperando o momento em que aquilo vai acabar. Recebe atenção, mas procura uma prova maior, porque internamente ainda existe uma dúvida antiga tentando ser resolvida. A mente não faz isso para prejudicar você. Ela está tentando manter uma sensação de segurança usando informações que já conhece. Mas quando experiências antigas começam a acomodar todas as interpretações do presente, a pessoa pode acabar afastando justamente aquilo que mais deseja: relações verdadeiras, tranquilas e baseadas em confiança. E existe um ponto ainda mais interessante nessa história. Algumas pessoas passam anos tentando descobrir se são importantes para alguém, mas nunca aprenderam a identificar os sinais silenciosos que mostram uma conexão real. Porque, muitas vezes, o maior bloqueio não está na falta de demonstração do outro, está na forma como a própria mente aprendeu a enxergar aquilo que recebe. Existe um momento importante em qualquer relação humana em que a pessoa deixa de apenas sentir e começa a observar. Não significa se tornar alguém frio, desconfiado ou tentar analisar cada gesto como se fosse uma investigação. Significa perceber que nem todo pensamento que aparece na sua mente representa a realidade e que muitas vezes existe uma diferença entre aquilo que você sente e aquilo que realmente está acontecendo. Quando você começa a perceber seus próprios padrões, algo muda na forma como você se relaciona. Em vez de imediatamente pensar essa pessoa não se importa comigo quando alguém demora para responder, você começa a questionar. Essa é uma reação baseada no comportamento dela ou em uma insegurança que foi criada dentro de mim? Essa pequena mudança de interpretação pode transformar completamente a maneira como você lida com as pessoas. A consciência desse processo não elimina todas as dúvidas ou inseguranças. Todos os seres humanos possuem momentos de medo, necessidade de aprovação e vontade de se sentir importantes. A diferença está em não permitir que esses sentimentos assumam automaticamente o controle das suas atitudes. Quando você entende o funcionamento da sua própria mente, começa a criar um espaço entre o que aconteceu e a forma como você decide responder. Esse espaço é onde nasce uma relação mais saudável consigo mesmo e com os outros. Você passa a observar mais os comportamentos consistentes e não apenas momentos isolados. Começa a perceber quem demonstra cuidado através de atitudes, quem está presente nos detalhes e quem realmente constrói uma conexão ao longo do tempo. Também aprende que nem toda ausência significa rejeição, assim como nem toda presença significa uma conexão verdadeira. Algumas pessoas podem falar muito e demonstrar pouco. Outras podem dizer poucas palavras, mas revelar consideração através de pequenas ações constantes. A maturidade emocional está justamente em conseguir enxergar além da primeira interpretação que surge. No final, entender o sinal invisível de quem realmente gosta de você não é apenas aprender a identificar o comportamento dos outros. É aprender a compreender como sua própria mente interpreta o mundo ao seu redor. Porque quando você deixa de ser controlado pelas primeiras emoções que aparecem e começa a observar seus próprios padrões, suas relações começam a mudar naturalmente. Não porque todas as pessoas ao seu redor irão mudar, mas porque você passa a enxergar com mais clareza aquilo que antes era confundido pelo medo, pela expectativa ou pelas experiências antigas.
E muitas vezes, essa nova forma de perceber é o primeiro passo para construir conexões mais reais e profundas. Existe uma razão pela qual algumas pessoas passam anos tentando mudar, mas continuam presas aos mesmos padrões emocionais, aos mesmos pensamentos repetitivos e às mesmas dificuldades nos relacionamentos. Muitas vezes, o problema não está na falta de esforço, está na falta de compreensão sobre como a própria mente funciona. Se você percebe que reage de formas que nem sempre entende, sente que carrega emoções antigas, repete comportamentos que gostaria de mudar ou deseja desenvolver um nível mais profundo de autoconhecimento, existe um material criado para ajudar você a enxergar esses processos com mais clareza. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia, foi desenvolvido para quem deseja compreender melhor a própria mente através de conceitos profundos da psicologia, psicanálise e filosofia aplicados à vida real nele. Você encontra reflexões sobre temas como inconsciente, padrões emocionais, arquétipos, sombra, identidade, sonhos, símbolos e os mecanismos internos que influenciam suas escolhas, seus sentimentos e a forma como você se relaciona com o mundo. Não é sobre buscar respostas prontas ou soluções rápidas. É sobre construir uma visão mais consciente de si mesmo, entender suas emoções com mais profundidade e descobrir caminhos para lidar melhor com conflitos internos que muitas vezes passam despercebidos. Porque quando você entende os padrões que existem dentro da sua própria mente, começa a tomar decisões com mais clareza, fortalece seus relacionamentos e deixa de ser guiado apenas por reações automáticas. O acesso está disponível no comentário fixado. Esse pode ser o primeiro passo para iniciar uma jornada mais profunda de compreensão emocional e transformação pessoal. Talvez a parte mais difícil de entender sobre as conexões humanas seja perceber que nem tudo aquilo que sentimos representa exatamente aquilo que está acontecendo. Muitas vezes, passamos tanto tempo tentando descobrir se alguém se importa conosco, procurando respostas em mensagens, palavras ou pequenos detalhes, que esquecemos de observar algo mais profundo, a forma como nossa própria mente interpreta essas experiências. O comportamento humano é cheio de sinais silenciosos. Existem pessoas que demonstram carinho na presença constante, outras através de pequenos cuidados, outras através da forma como escutam, lembram e participam da sua vida. Nem sempre aquilo que é verdadeiro será apresentado da maneira que imaginamos. E talvez seja justamente por isso que tantas conexões importantes passam despercebidas. Ao longo da vida, nossas experiências criam formas particulares de enxergar o mundo. Algumas lembranças nos ensinam a confiar, enquanto outras nos deixam mais atentos aos riscos de uma nova decepção. Essas marcas emocionais continuam influenciando a maneira como interpretamos olhares, atitudes, aproximações e afastamentos. Mas existe uma diferença entre enxergar uma situação através das feridas do passado e enxergar através da consciência do presente. Quando essa diferença começa a ficar mais clara, muitas relações deixam de parecer confusas. Aquilo que antes parecia falta de interesse pode revelar apenas uma forma diferente de demonstrar afeto. Aquilo que parecia rejeição pode mostrar apenas uma interpretação criada pelo medo. No fim, compreender quem realmente gosta de você não está apenas em descobrir os sinais que as outras pessoas deixam pelo caminho. Está também em perceber como sua própria história influencia aquilo que você consegue enxergar. Porque, muitas vezes, a resposta que procuramos no comportamento dos outros começa na forma como aprendemos a olhar para nós mesmos. E quando essa percepção muda, a maneira como entendemos nossas conexões, nossas emoções e nossa própria vida também começa a mudar. Se este vídeo fez você enxergar seus pensamentos e seus relacionamentos de uma forma diferente, aproveite este momento para se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade que busca compreender melhor a mente humana, as emoções e o comportamento das pessoas. Deixe o seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas que também estão tentando entender seus próprios sentimentos e suas relações. E escreva nos comentários: eu escolho entender minha mente. Quero saber se você chegou até aqui e qual foi a parte deste vídeo que mais fez sentido para você. E se você deseja continuar essa jornada de autoconhecimento, assista agora ao vídeo que está aparecendo no card. Ele complementa exatamente este assunto e pode ajudar você a compreender outros padrões emocionais que influenciam sua vida. Você também pode acessar a nossa playlist de Psicologia e Comportamento Humano, onde encontrará outros conteúdos para entender melhor suas emoções, seus hábitos, seus relacionamentos e a forma como sua mente funciona. Obrigado por permanecer até o final. Continue explorando sua mente, porque muitas respostas sobre sua vida começam quando você aprende a compreender aquilo que acontece dentro de você.